Guardai-me em paz, junto a vós, ó Senhor. Salmo 130. Um bom dia. Desejo a você uma excelente segunda-feira e semana e que possamos permanecer na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E para, de fato, estar em paz, que o nosso coração esteja em sintonia com Deus, é preciso, conforme está no Salmo: Senhor, meu coração não é orgulhoso, nem se eleva arrogante o meu olhar, não ando à procura de grandezas. Ou seja, humildade. A humildade na procura de Deus para que sejamos pessoas melhores, pessoas renovadas pela graça de Deus. E nesse sentido, na liturgia de hoje, celebra-se a memória de São Carlos Borromeu, um bispo italiano que ajudou muitos pobres e doentes na sua época. E ele disse assim: Somos todos fracos, confesso, mas o Senhor Deus nos entregou meios com que, se quisermos, poderemos ser fortalecidos com facilidade. Ou seja, ao pedir para que Deus nos guarde, não é simplesmente um aspecto de proteção isolado da realidade. Devemos nos guardar, mas devemos nos preparar. Afinal de contas, pedir para que sejamos guardados é para que também sejamos fortalecidos. E se somos fortalecidos, é para uma vivência e uma vida diferente. E como é que nós podemos nos fortalecer? São Carlos Borromeu também diz: a oração é o princípio, o progresso e o complemento de todas as virtudes. E nós vamos vivenciando tais virtudes no nosso dia a dia, nos desafios da vida. Na primeira leitura de hoje, na carta aos Filipenses, capítulo 2, dos versículos 1 ao 4, logo no primeiro versículo está assim: Irmãos, se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento no mútuo amor, se existe comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão, tornai então completa a minha alegria, aspirai a mesma coisa, unidos no mesmo amor, vivei em harmonia, procurando a unidade. Nada façais por competição ou vanglória. E a primeira leitura vai exatamente de encontro com o Salmo de hoje, pois no Salmo, no versículo 1, está assim: Senhor, meu coração não é orgulhoso, nem se eleva arrogante o meu olhar. É o princípio da humildade, nós temos que crescer na fé, buscando a união e não a divisão. E São Paulo exorta exatamente a comunidade cristã a buscar essa união, humildade e empatia entre seus membros. E ele começa lembrando os filipenses do consolo e encorajamento que Cristo traz, do conforto no amor de Deus e da participação no Espírito Santo. Em seguida, Paulo faz um apelo para que essa unidade espiritual e compaixão sejam traduzidos em atitudes práticas, que tenham os mesmos sentimentos, o mesmo amor e o mesmo espírito. E Paulo aconselha que evitem a ambição egoísta e a vaidade, colocando os interesses dos outros antes dos seus próprios. E no texto, na verdade, no contexto do capítulo 2, São Paulo está falando aos filipenses a partir de sua própria experiência de sofrimento em fé, encorajando-os a viver uma vida digna do Evangelho de Cristo. E podemos nos perguntar: estamos vivendo uma vida digna do Evangelho de Cristo? Como que de fato nós estamos na nossa caminhada? Muitas vezes nós vamos procurar justificativas, desculpas para dizer que nós estamos vivendo dessa forma, ou achamos que estamos verdadeiramente vivendo, falseando a nossa própria fé. O nosso compromisso é primeiramente sempre com Deus, mas esse compromisso nunca vem desligado da própria vida, da realidade a qual nós estamos inseridos. Muitas vezes pensamos que vivenciar a fé deve nos distanciar do mundo, no sentido de não termos um relacionamento com as questões da vida, mas muito pelo contrário. Devemos
vivenciar tudo aquilo que nós temos que vivenciar neste mundo, de acordo com a vontade de Deus e nos subordinando sempre à graça e à misericórdia do nosso Senhor. E tudo isso deve nos remeter ao aspecto essencial da vida cristã, a humildade. A prática desta humildade e serviço mútuo é o que leva à edificação de uma igreja forte e unida, onde cada um se preocupa genuinamente com o bem-estar do outro, e não simplesmente um bem-estar genérico. Quando eu digo genérico, não é só falar do bem-estar, é vivenciar algo que faz parte do dia a dia, no aspecto de organização de vida. E no evangelho de hoje, em Lucas 14, dos versículos 12 ao 14, Jesus está em uma refeição na casa de um dos líderes fariseus e dirige-se ao anfitrião com uma orientação específica sobre a prática da hospitalidade. Ele instrui que, ao organizar um banquete, o anfitrião não convide apenas seus amigos, parentes ou pessoas de posses, aqueles que poderiam retribuir o convite. Em vez disso, Jesus recomenda convidar os pobres, aleijados, coxos e cegos, pessoas que não têm meios para retribuir. Ele conclui dizendo que o anfitrião será abençoado por isso e que receberá sua recompensa na ressurreição dos justos. E nesse sentido, Jesus desafia aqui as normas culturais e sociais de sua época, na tradição judaica e também no contexto mais amplo do mundo antigo. Convites para refeições e festas serviam não apenas para a confraternização, mas também para estabelecer e reforçar laços sociais e status. Receber um convite para uma refeição de prestígio era uma honra e implicava uma obrigação de retribuir. No entanto, ao dizer que para convidar aqueles que não poderiam retribuir, Jesus questiona esse sistema de reciprocidade social e hierarquia. Ele ensina um novo tipo de hospitalidade, aquela que é gratuita, generosa, sem esperar nada em troca. E é o que devemos também ter em mente. Deus não fica esperando nada em troca. E nossa vida não deveria ser esperando algo em troca de Deus. Devemos cultivar uma experiência e uma amizade sincera e genuína com Deus. E da mesma forma, estender os nossos laços de fraternidade, vivenciando o aspecto de sinceridade e transparência em nossas vidas. Nós não estamos isolados, nós devemos ter a generosidade, nós devemos ter uma nova forma de viver. E nesse sentido, muitas vezes em nossas vidas, assim como jamais poderemos retribuir tudo que Deus faz por nós, que tenhamos gratuidade naquilo que fazemos, fazendo unicamente pela bondade, a justiça e a verdade que aquilo representa. Que não esperemos nada em troca e que sejamos pessoas cada vez melhores no nosso dia a dia. São Carlos Borromeu, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.